Ora, bom dia meus amigos, vou fazer um vídeo curtinho para vos abrir o apetite para a jurisprudência italiana. E Bernardo, eu vi o e-mail, um grande abraço para si. Sim, toda a gente fica deliciada com os conhecimentos técnicos, como é evidente, não é? Porque isto é giro, isto é muito giro, este tipo de conhecimentos. Dir-me-ão, porque é que há pessoas que tentam destruir a minha carreira e o meu património intelectual? Bem, por razões que a razão desconhece, como dizia o Pascal, por razões que, na minha perspectiva, a razão psiquiátrica conhece. Como é evidente, a gente completamente doida, não é? Quer dizer, quem é que não fica deliciado com estas coisas, não é? Toda a gente fica deliciado com este tipo de conhecimentos. A não ser pessoas que, não, este tipo de conhecimento é bom para vender pilhas do metro. Vamos pôr o homem a vender pilhas do metro. Pronto. Estão apresentados, não é? Quer dizer, associa-se a maldade à psicopatia. Não, quer dizer, há psicopatias de vários graus. Eu tenho insistido muito com os senhores nesse aspecto. A psicopatia severa é o que os senhores conhecem dos psicopatas famosos, os tetos bandis desta vida, mas os psicopatas moderados e leves são muito comuns. Pessoas más como as cobras que destroem tudo o que nós temos de bom na sociedade. Inclusive pessoas com a minha competência intelectual, que eu posso ter muitos defeitos e tenho muitos defeitos. Sou bruto, nem uma porta, o meu ego, enfim, é o que os senhores conhecem e outras coisas que, enfim, tenho muito mais defeitos que qualidades. Mas há uma qualidade que eu tenho que realmente toda a gente fica encantada, excepto, obviamente, os psicopatas, porque infelizmente para eles são eles o alvo, e que é obviamente o meu conhecimento intelectual. Muito obrigado pelas suas amáveis palavras, Bernardo. O Bernardo teve as amáveis palavras de bem, quer dizer, é o Bernardo. O Bernardo chama-me máquina Soutor, máquina. Nunca deixe de fazer vídeos, é um grande privilégio poder aprender consigo. É um rapazito novo, 20 e poucos anos, esteve na live, como sabem. O engenheiro Avelino, eu vi a live, eu vi a live do engenheiro Avelino, tudo bem, com certeza, não se preocupe. David, um grande abraço, muito obrigado pelas amáveis palavras, mais uma vez. David, Cristina, tal como o Sr. Engenheiro Avelino também ficou muito curiosa acerca da culpa vem antes do crime. Obrigado pelas suas amáveis palavras, Cristina. Vou responder às questões nos vídeos, está bem? Muito obrigado pelas amáveis palavras, como sempre. Afonso, o engenheiro Afonso, diz que gostou muito dos vídeos 2. Claro que toda a gente fica deliciada. Eu próprio fico deliciado comigo próprio, que é raro. É difícil agradar-me a mim próprio. Eu sou muito exigente comigo próprio. Mas realmente estes vídeos de grande fogo intelectual eu fico, realmente é isto que eu sou. Claro que a psicopatia e os doentes psiquiátricos é como os senhores vivem, como os senhores viram ontem no vídeo. Há pessoas que matam outra pessoa porque querem apanhar caracóis. E há pessoas que matam outra pessoa do ponto de vista profissional, ou quase físico neste caso, visto que se o senhor vive no deserto com 50 anos e tem um plano de carreira desenvolvimental numa empresa multinacional, como se fosse a função pública cá do sítio, e vão para o deserto por essa razão, isso é um assassínio quase físico. E há outros que fazem isso só porque não gostam da pessoa, quer dizer, o outro é os caracóis, este é porque não gostam da pessoa, é a mesma coisa, percebem? São mortes simbólicas ou literais, a mesma coisa, são maus como as cobras, e só têm que estar na cadeia se tiverem a sorte de irem a tribunal. Se não tiverem a sorte de irem a tribunal, vão para os dias das tabletas, como é evidente, não é? Bom, vamos falar aqui do que o meu amigo César Campos, o engenheiro Afonso, assim percebeu, não é? Diz: sou professor, muito boa noite, gostei muito dos seus vídeos de hoje. No vídeo Médico Santa Maria ganha 400 mil euros, diz ao minuto 13:30 e gozam com a morte física. Se isto não é psicopatia, obrigado e abraço. Sim, foi talvez o maior choque que eu tive nas redes sociais, por isso é que os académicos não vêm para as redes sociais. Gozam
seja com uma morte simbólica, seja com uma morte física. Têm prazer na vossa desgraça. Se isto não são psicopatas, seja uma desgraça profissional ou social ou existencial, seja uma desgraça física, têm prazer com a morte dos outros. A engenheira Afonso, eu sei o toque que está a dar, eu sei, em relação ao pai das mortes à água, eu sei o toque que está a dar, eu percebi. Sim, a extrema-direita e a extrema-esquerda têm prazer com a morte física dos outros e com a morte simbólica dos outros. Sim. Foi-me dito na live que os comunistas, isto e aquilo, sim, eu sei o que é que a casa gasta. E os psicopatas digitais é a mesma coisa, têm prazer com a morte simbólica dos senhores ou com a morte física. Que os senhores estejam na maior das desgraças, o maior dos sofrimentos, a maior das penúrias. Pessoas com a minha capacidade intelectual, que eu posso ter muitos defeitos, mas realmente sou um talento académico, como toda a gente já percebeu há muito tempo, e toda a gente sempre me disse isso toda a minha vida. Mas não, os eliminados das redes sociais é que acham que o homem deve ir vender pilhas para o metro ou deve ir para o cemitério. Tudo bem, vou sim senhor, mas levo-os comigo. Se não tenho dúvidas nenhumas, não vou sozinho. Bom, continuando. Vamos aqui falar do que o meu amigo César Campos me mandou dos resultados dos ciclos externos em utilização ainda do ciclo da Europa. Em conclusão, não vou dizer aqui os números todos, que eu quero já abrir o apetite para a jurisprudência italiana, mas Chega vê-se em França com mais votos do PS e AD juntos, o Chega vê-se em França com 28,85% dos votos, 27.369 votos, o PS com 14,41% e a AD com 12,81%. A AD vence na Alemanha com o PS e o Chega muito perto. O Chega vence na Bélgica, onde o LIVRE fica em quarto lugar, e o Chega fica à frente no Luxemburgo, com mais votos que a AD e o PS juntos. Ou seja, no Luxemburgo foi onde o Chega teve uma votação extraordinária, 31,27%. Em França, 28,85%, muito próximo. Não é? Na Bélgica, 23,74%, também o mais votado. Na Alemanha, que não foi o mais votado, foi quase tac-a-tac com o PS, 18,80% o Chega e 18,90% o PS. A AD ganhou 19,60% na Alemanha, o que eu fico surpreendido. Mas na França, no Luxemburgo, ganharam retumbandamente e também venceu na Bélgica. Mas a votação espetacular foi o Luxemburgo, porque é que países ricos, é o que está, é o que sabemos. Por isso, façam um vídeo curtinho só para vos abrir o apetite para a jurisprudência italiana. O que eu tenho a dizer é que realmente é normal estes resultados, porque realmente o Chega, em relação à imigração destes países, são muito complicados. A Bélgica é um ninho de víboras que nunca mais acaba, a França está a ferro e fogo, o Luxemburgo, como é um país rico, pois não quer, e tem muitos problemas de habitação, porque aquilo é caríssimo, para se ter lá uma casa, parece Singapura ou Austrália, pois eles não querem nem de perto nem de longe indesejáveis. E então é normal, e lá está, se estes países, o Luxemburgo é um país brilhantíssimo para se seguir como exemplo. Já a Bélgica e a França já é uma coisa mais complicada, mas o Luxemburgo está muito bem gerido e aquilo está muito bem feitinho, e não é por acaso ter lá tanto português muito bem sucedido. Por isso eu gosto muito do Luxemburgo, sempre gostei. Se não fosse o frio, se calhar era capaz de lá estar. Lá está, eu se não fosse o frio vivia em Viena da Áustria, ou em Oxford, ou em Cambridge, ou no Luxemburgo, provavelmente. Mas enfim. Bom, um bocadinho só, vou ser 5 ou 6 minutos, talvez 10, não, 5 ou 6 minutos, para não ser muito maçudo já o primeiro vídeo, porque os senhores depois ficam curiosos, já começam a perceber como é que os senhores procedem. Vou ler só um bocadinho e depois vamos avançar no próximo vídeo com mais matéria. Aqui vou-vos dar o início do raciocínio. Debruçamos, estamos a falar do relacionamento entre a ciência forense, a aplicação da justiça penal por parte dos tribunais, ou seja, como é que os clínicos e os juristas se articulam uns com os outros. Debruçamos com especial incidência em relação às perturbações da personalidade,
porquanto estas estão no cerne do atual debate jurisprudencial no que concerne justamente à inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Ilustramos que, curiosamente, os países com as mais consolidadas orientações jurisprudenciais, pelas razões óbvias do seu ordenamento jurídico, como são os Estados Unidos da América e o Reino Unido, estão num impasse em relação a esta dinâmica, porque a jurisprudência anglo-americana é common law, como é evidente, não é? Ou seja, a jurisprudência é que manda no ordenamento da common law, não no ordenamento romano-germânico. A jurisprudência, os tribunais superiores fixam a jurisprudência obrigatória, mas a lei tem a primazia, não é a jurisprudência. Enquanto que a jurisprudência italiana chegou a uma solução que nos parece notável, nos termos da aplicação de uma efetiva justiça penal por parte dos tribunais italianos, diz aqui este vosso amigo, este bruto. Absolutamente inovadora numa temática tão delicada e complexa como a que reveste a inimputabilidade. Gostaríamos novamente de sublinhar que o texto originário do projeto da revisão do Código Penal italiano de 1930, o Sr. Benito tinha um Código Penal de 1930, o Sr. Salazar tinha um Código Penal de 1886. Diz tudo acerca do progresso de Salazar. Elaborado no âmbito da comissão constituída para o efeito em outubro de 1998, inicialmente só foi revisto em 1998, 98, o nosso foi revisto, começou a ser revisto em 63 e em 66 o projeto do professor Eduardo Correia. Espetacular. Os italianos só em 98 começaram a rever o Código Penal deles de 1930. Só saúde. Inicialmente, sob a presidência de Carlo Frederico Grosso, propunha a substituição do conceito de enfermidade, tipificado no artigo 88 do Código Penal italiano, pelo de enfermidade ou outra grave anomalia. Tendo isto último sido criticado por uma parte da doutrina psiquiátrica forense, justamente sob o argumento de que o termo anomalia é demasiado atécnico e genérico. E é o nosso conceito, como sabem, a inimputabilidade em razão da anomalia psíquica no Código Penal português é o artigo 20. Os italianos, no artigo 88, tiraram a grave anomalia, ficaram só com a enfermidade, porque era um conceito atécnico e genérico. E esta, ou seja, a tal abertura do nosso Código Penal, no seu projeto, não é? A indeterminação da norma, a não densificação da norma, a abertura, para os italianos é atécnico e genérico. Não, é por ter campo por não ter. Abrem a norma para impedir uma filiação num ordenamento epistemológico específico, ou seja, isto não é um conceito nem da psiquiatria, nem da psicanálise, nem da psicologia, é um conceito jurídico, é um conceito aberto. Os italianos, mas isto é muito atécnico e genérico, ou seja, deve ser mais técnico, deve ser mais filiado numa corrente epistemológica, quase, quando é um conceito jurídico, não clínico, nem médico. Complicado, é? Ou seja, recusaram o conceito que nós, em Portugal, adotámos. E os alemães não adotaram o conceito de anomalia, foi perturbação, como sabem. As palavras são importantes, é? A versão revista do projeto acabou por optar pela cláusula enfermidade ou outro grave distúrbio, perturbação da personalidade. Como diz a grande Marta Bertolino, fuga para a frente e o aspecto regressivo da imputabilidade penal, estou a traduzir do italiano, em Revista Italiana de Direito e Processo Penal 2001, 3 páginas 860-801. Para concluirmos, com efeito, apesar do Código Penal italiano de 1930 encontrar-se sob processo de revisão desde outubro de 1988, a jurisprudência italiana, de forma fecunda, como iremos demonstrar, resolveu em termos atuais a latitude atécnica e genérica que o conceito de anomalia psíquica, mas também o de enfermidade, pressupõe. Porquanto, conforme infra-referimos no corpo do texto, para a recente jurisprudência italiana, o problema da inimputabilidade consiste em determinar se e em que medida as perturbações da personalidade podem influenciar a capacidade de entender ou querer. Tipificado no artigo 88 do Código Penal italiano, que é consonante com o artigo 20 do Código Penal português, do sujeito agente de um crime e constituir assim causa idónea para o estabelecimento da respectiva inimputabilidade ou imputabilidade diminuída
o tal artigo 20 número 2 do Código Penal português, artigo 88 no Código Penal italiano, é enfermidade, que é um bocadinho diferente do artigo 89, vício parcial de mente, que é um bocadinho diferente do parágrafo 20 do Código Penal alemão, com os 4 tipos de perturbação, da personalidade, neste caso, com uma analogia com o grave distúrbio da personalidade do Código Penal italiano. Mas são distúrbio barra perturbação, conforme a tradução é feita. A questão é pantanosa, é muito pantanosa, mas pronto, já vos havia aqui um apetite um bocadinho para a jurisprudência italiana e vamos avançar no próximo vídeo. Vou-vos dar um clickbait no próximo vídeo por falarmos de qualquer coisa, mas vou-vos ser sincero, o próximo vídeo, quem quiser ver, vai ser mais longo, muito mais que este é só para vos preparar para o que vem aí. Vai ser fundamentalmente 90% só de matéria. Obrigado, até já.